Deus é bom em todo tempo. Oh, glória. Glória a Deus. Sabe, meus irmãos, eu tenho pregado essa palavra já há algum tempo, sabe? E uma das dificuldades que eu encontro, às vezes, é quando eu prego a palavra e você percebe que a pessoa está assim, ó. Ah, não pode ser. É muito para a cabeça. Não deve ser isso, sabe? Existem certas escrituras, irmãos, certos textos na Bíblia, que quando nós lemos, realmente, nós olhamos assim e falamos, rapaz, isso aqui que Deus está falando é meio forte, é muita coisa. Fala para um irmão perto de você, é muita areia para o meu caminhãozinho. Porque o Senhor fala de coisas e pede posturas para nós, que parece, diga assim, parece. Que é muita coisa, mas se nós olharmos o texto, o contexto, estudarmos direitinho o que é que Deus está querendo dizer a respeito daquilo, você vai ver que é algo muito possível, não é pouco. Amém? Esses textos, nós costumamos bater com alguns textos que por causa da grandeza deles, né? E principalmente, nem sei se existe essa palavra, comparatividade, né? A comparação que Deus faz entre Ele e nós. Você fica meio assim, né? Fala, rapaz, Deus está falando aqui para mim, me equiparar a Ele. Mas se nós olharmos para o texto direitinho, você vai perceber que Deus conhece as nossas limitações, e o que Ele está pedindo, muitas vezes, é que nós tenhamos uma postura cristã, uma postura diante dele. Vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo. Vamos ver alguns desses textos, né, que quando a gente lê, a gente fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? 1 Pedro 1,16, olha o que diz aqui. Esse aqui é de arrebentar, né? Primeira Pedro. Vamos ler 1 verso 16. O que está escrito aí na sua Bíblia? Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ok? Irmão, se nós já começarmos lendo o texto fora de contexto, já vai dar um parafuso na nossa cabeça, porque algumas pessoas pensam assim, ó, Deus quer que eu seja santo como Ele é. E não está escrito isso aqui. Não é, irmãos, não é como Deus é santo. Seja santo porque Ele é santo. Isso faz uma diferença enorme. Por quê? Pelo fato de Deus ser santo, Ele está pedindo uma postura nossa. Não é para nós sermos santos como Deus. Fale para uma pessoa perto de você, você nunca vai ser, irmão, como Deus. Não adianta. Não vai ser. Né? Amém? Ainda que nós tenhamos a mesma natureza de Deus, tal, não. Vai lá. Agora, por que o Senhor está pedindo uma postura nossa? Se você olhar esse texto friamente, você vai falar assim, rapaz, eu nunca vou conseguir isso aí não, que Deus está falando aí. Quem já pensou nisso? Levanta a mão, foi só eu? Ah, você já pensou nisso? Ah, rapaz, não vou conseguir chegar nesse nível que Deus quer não. Né? Eu lembrei de um texto lá de Efésios, que fala dos 5 dons ministeriais, que o Senhor nos leva ao aperfeiçoamento, ou à estatura de varão perfeito, ou algumas traduções fica mais ainda. Fala aí, varão perfeito, fala para uma pessoa perto de você. Deus quer que você seja perfeito. Já não vai dando um parafuso na cabeça? E essa tradução, então, a estatura de Cristo, ou ser como Cristo, não vai dando uns parafusos na cabeça da gente? Fala, rapaz, será que eu vou conseguir um dia chegar perto disso que Deus quer? Mas se nós analisarmos os textos com bastante tranquilidade aqui, observando cada ponto, você vai ver que na realidade o Senhor está pedindo posturas para cada um de nós. Como cristãos, posturas diante dele. Olha, eu sou santo, ele está dizendo.
E eu espero que você também seja santo. No quê? Pergunte para uma pessoa perto de você, santo no quê, irmão? Olha que interessante. Se nós lermos o texto, né, nós lemos aqui o 16, se nós lermos o 15, ele vai explicar um pouquinho, se nós lermos o 14, ele vai explicar mais um pouquinho, e se nós lermos o versículo 13, ele vai dizer mais coisas ainda a respeito disso. Olha que interessante então, irmãos. Você está aí no 1,16, olha o que fala o 15. Presta atenção no que está dizendo aí. 1 Pedro 1,15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, diga assim, Deus é santo. Tornai-vos santos também. Agora ele vai dizer, no que é que ele espera que nós sejamos santos, irmão? Leia aí. No nosso procedimento. Ei, procedimento significa o quê? Os nossos atos aqui nessa terra. Atos santificados. Não mais. Crente não pode andar mais como andava no passado. Não pode mais. O Senhor espera que o nosso procedimento aqui nessa terra agora seja procedimento de santo. As coisas que nós vamos fazer. Agora, você que já ouve nós pregarmos há um tempo, você sabe disso. Que o nosso procedimento provém daquilo que nós pensamos. O nosso procedimento provém das nossas palavras. Tudo está interligado. Então, se você quer santificar o seu procedimento, você vai ter que santificar a sua mente. Está aqui ou não? Aí fala para uma pessoa perto de você aí, ó. Naqueles sites que você sabe qual que eu estou falando, fala assim para ele. Que se for, ele vai saber do que é. Você não vai santificar a sua mente nunca. E o seu procedimento, muito menos ainda. Como é que a nossa mente está, irmãos? Precisamos sempre estar ligados a essa palavra. Aí o meu pensamento se torna um pensamento santo. E aí o meu procedimento se torna um procedimento santo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém ou é de mim? Olha lá. Tá. Quem aqui tem automóvel aqui? Levanta a mão assim. Você dirige, você deve ser habilitado, né? Você dirige? Dirijo. Pois é, e aquelas tretas no trânsito? Tem hora que você está de boa ali, ó, do lado direito, andando no limite, a esquerda toda livre, o camarada cola atrás de você para te perturbar, né? O endemoniado, né? Aí, qual a sua postura, irmão? Né? Você dá tchauzinho para ele? Qual que é o procedimento santo, irmão? Nós temos que saber como nos comportar nesse mundo, porque senão, irmãos, a gente fica devendo nesse negócio aqui. Aí Deus está olhando para nós assim, ó, falando assim, olha, sua vida está uma maravilha, só falta uma coisa. Fala para uma pessoa perto de vocês, só falta uma coisa. Ó, Deus está falando com você hoje aqui, ó, só falta uma coisa. Ser santo. Pô, então falta tudo, pastor. Pois é, eu acredito que Deus fica pensando assim, só falta uma, mas falta tudo. Aí o que acontece, irmão? Quando o Senhor, Ele apresenta isso para nós, Ele está falando assim, olha, eu quero que você tenha uma conduta de crente. Seu procedimento tem que ser santo, porque quando as pessoas olharem para você, ele não vai falar do seu nome, não vai. Ele vai dizer assim, aquele crente, aquele camarada não é crente? Ele não é um dos seguidores de Jesus? Hã? Não diz que o seu Deus é santo, santo, santo? Não é assim que os querubins estão lá? Mas e os filhos, não deveriam ser? Aí, irmãos,
você fala assim, e como eu posso começar esse processo de santidade? Porque é interessante, irmãos. Tudo tem um começo. Pode ser que você tenha aceitado Jesus há pouco tempo, você está há pouco tempo andando junto com Deus. Saiba que você entrou num processo, viu? Ai, agora eu estou salvo, eu vou para o céu, não vou mais para o inferno, ai que coisa boa, tal. Legal, bacana. Mas você entrou num processo de santificação agora. Ou o que a Bíblia chama de mortificação da carne. Diga, mortificação da carne. Na realidade não é mortificação da carne, né, irmão? Porque senão a gente estava caindo duro daqui a pouco aqui. É mortificação dos feitos da carne, amém? Dos desejos, ou como a Bíblia fala, as concupiscências da carne, os desejos pecaminosos da carne. É a mortificação dessas coisas. Agora vamos voltar um versículo ainda para trás. Então, verso 14. Como filhos da obediência, tem algum filho da obediência aqui? Aleluia. Não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Significa o quê? Irmão, a Bíblia não está lhe ofendendo. Fale para uma pessoa perto aí. A Bíblia não está lhe ofendendo. A Bíblia está dizendo que no passado, nós cometíamos erros por falta de conhecimento da palavra. Nós éramos ignorantes em relação à vontade de Deus para a nossa vida. Por isso que nós cometíamos tantos erros. E ele está dizendo assim, ó, não fique se amoldando a essas coisas de novo. Como filhos da obediência, está dizendo assim, ó, um filho da obediência. Achei lindo esse nome. Um filho da obediência faz o quê, irmão? Obedece. Como filhos da obediência, não vos amoldeis, não tomem a forma de novo, não tenham procedimentos de novo das paixões que tinham atrás quando eram pecadores. Mas, vamos mudar um pouquinho mais, se amoldem à santidade do vosso Deus agora. Tenha atitudes diferentes, não faça mais como você fazia no passado. Olha como está ficando mais fácil. Ah, então quer dizer que, pastor, então eu tenho que policiar minha vida naquilo que eu fazia para não fazer mais. Dá uma salva de palmas aí. Isso aí, meu filho. Desse jeito. Você não vai mais fazer aquilo que você fazia. A sua mente vai mudar, porque agora você vai começar a sair do tempo da ignorância. Quando diz ignorância aqui, irmão, é não conhecer as Escrituras, não conhecer a vontade de Deus. E aí o que vai acontecer? Você vai começar a fazer conforme as Escrituras estão falando. Você vai começar a pensar como Deus pensa. E vai começar a deixar essas coisas para trás. Quem sabe que naquele dia que você aceitou Jesus, no outro dia parecia que não tinha acontecido nada. Né? Você acha que o Hugo era desse jeito, todo santão assim, no outro dia que ele aceitou Jesus? De jeito nenhum. No outro dia, às vezes parece que o inferno se levanta e a gente dá vários piripaques, né? A gente dá várias... Mas é com o tempo. Nós vamos conhecendo a palavra, vamos nos santificando, santificando. Se eu estou me santificando, eu estou chegando na posição que Deus quer. Você viu que não é tão difícil aquilo que Deus falou assim, seja santo porque eu sou santo? Não é tão difícil. Ele não está querendo que você seja o nível dele de santidade, irmão. Não é isso, não. Ele está querendo que você tenha procedimentos, ou não faça mais aquilo que você fazia no passado. E comece a fazer coisas novas agora no reino da luz. Comece a fazer coisas agora que agradem o nosso Deus. Amém? Pastor, como eu posso agradar a Deus? Né? Como que eu posso acelerar esses processos na minha vida? É simples demais, irmãos. Volta mais um versículo. Estou vendo? Estou lendo a Bíblia de trás para frente, né? Verso 13. Por isso,
cingindo o vosso entendimento. Faz assim, ó, cingindo. Cingindo significa cinto, irmão, ó. Na realidade, eu fico imaginando aqui Pedro pregando essa mensagem, ele falando assim, ó, cingindo o vosso, ó. Eu fico pensando Pedro assim, fazendo assim, ó, cingindo o vosso entendimento, ou a vossa mente, colocando pensamentos dentro da sua mente. Sede sóbrios, ok? Sóbrio ao contrário de quê, irmão? Bêbado. Fale para quem está perto de você. Bêbado só faz o que não presta, irmão. Está dizendo assim, ó, fique sóbrio. Pense. Ó, uma das coisas, eu já fui, então eu sei como é que funciona. Ó, bêbado, não pensa para fazer. Faz. Mas faz o quê, pastor? Faz tudo que é errado na vida, ele faz. Tá certo? Outra coisa, bêbado não acha nem o caminho de casa. Não conhece o caminho. A mente do bêbado é confusa. Mas a mente de quem está sóbrio pode parar, pensar, analisar a situação, calcular todas as coisas segundo a palavra de Deus e fazer o que é certo. Diga para duas pessoas aí, é tempo de fazer o que é certo. E para fazer o que é certo, tem que pensar o que é certo. Para fazer o que é certo, procedimento, tem que pensar o que é certo. E para pensar o que é certo, irmãos, a Bíblia diz assim, não tomem a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então tudo começa aonde, irmãos? Na mente. E para mudar a mente só tem uma coisa a se fazer. É a palavra de Deus. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E a palavra se fez carne, Cristo, e habitou entre nós. Então, meu irmão, está dizendo aí, está sendo trazido para você uma revelação, que é o próprio Senhor Jesus Cristo na sua vida agora. Então, pegue essa revelação, cinja o vosso entendimento, cerque. O que um cinto faz, irmão? Ele cerca aqui, né? A nossa calça para não cair. Cerque os seus pensamentos com a palavra de Cristo, com a palavra de Deus. Circunde tudo. Irmãos, tem um texto que diz assim, olha, você deve levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que significa isso? Todo pensamento que passar na sua mente, você precisa passar pela palavra, levar ele cativo. Vem cá, deixa eu ver se consta. Ou aqui, né? Você tem a palavra na mente também, não? Opa, levei cativo. Ou esse aqui não presta não, esse aqui está fora. Esse aqui pode ficar, esse aqui não pode ficar não. Quem está entendendo isso aqui? Será que quando o Senhor Deus está falando alguma coisa na palavra, seria tão estranho se Deus pedisse coisas que as pessoas não vão poder realizar? Não seria estranho isso? Quando Deus fala algo na sua palavra e nós lemos a palavra, fala, não dá para cumprir isso. Se Ele diz que dá, dá. Se o Senhor falou que você pode ser santo, você pode ser santo. Se Deus falou tantas outras coisas na Bíblia que você achou demais para a sua vida, não ache mais. Porque Deus conhece muito mais você, muito mais a mim do que qualquer um, do que até nós mesmos. Porque às vezes Deus fala coisa com a gente que a gente
disse que não vai dar, mas ele disse, não, mas vai por mim que o negócio vai funcionar. Aí você fala, eu vou, na tua palavra, Senhor, eu vou andar sobre as águas. Não foi isso que Pedro falou? Na tua palavra eu vou andar sobre o mar. Então, se eu andar normalmente, afundo. Mas já que o Senhor está mandando eu ir ter com o Senhor aí Pedro sai de um barco e sai caminhando sobre as águas e vai ter com Jesus lá no meio do mar. É uma coisa que funciona ainda até hoje. Amém? Então, precisa mudar a mente, irmão. Mudando a mente, se nós mudarmos a mente, a revelação chegar à nossa mente através da palavra, nossas atitudes, pensamentos, palavras e atitudes vão mudar. E os nossos procedimentos vão ser procedimentos de santos. E se nossos procedimentos forem procedimentos de santo, nosso Deus vai estar satisfeito conosco. Porque Ele diz, sede santo, porque eu sou santo. E aí Ele vai olhar para você e vai falar assim, você está cumprindo a minha vontade. Então você vê que não é tão assim, coisa do outro mundo. Mas existem outros, irmãos. Na realidade, eu não queria nem falar desse hoje. Eu quero falar do próximo que eu vou falar lá. Um outro texto que também é de difícil entendimento para algumas pessoas. E é um texto que eu gosto muito, por isso... Você sabe que os pregadores, eles têm textos que eles gostam mais, então constantemente eles colocam ele na pregação, sempre vem aquele texto na mente deles, porque aquele texto diz muitas coisas. E esse aqui é um dos que eu gosto, que eu cito muito, mas eu percebo que para algumas pessoas parece que eles ficam meio chocados e pensam que não é bem daquele jeito. João 14, 12. Abra aí a sua Bíblia. João 14. Esse é um dos textos também que, se nós não... Vê se esse texto não dá um parafuso na cabeça da gente. Olha o que Jesus disse isso, hein? Olha o que ele disse. Em verdade... Você sabe por que Jesus, alguns textos, está escrito assim, 2 vezes? Em verdade, vírgula, em verdade. Fale para uma pessoa perto de você, porque é verdade. Não é para você não ter dúvida que é verdade. Isso é uma verdade o que ele está falando. Em verdade, verdade vos digo que aquele que crê em mim... Tem alguém aqui nessa condição? Levanta a mãozinha assim para me ver. Tem alguém que crê em Jesus? Pô. Então está falando da gente aqui. Certo? Está falando de quem crê. Então, se está falando de quem crê e você crê, está falando da sua pessoa. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará. Aí, ó. Porque eu vou para junto do Pai. Pensa um pouquinho nisso aqui. Vê se não é um texto. Pergunte para o irmão perto de você. E aí, irmão? Tem feito a obra de Jesus? Pergunte para essa pessoa, tem pregado para multidões? Tem expulsado demônios? Tem curado enfermos? Quantos mortos o Senhor ou a Senhora já ressuscitou? Se nós lermos esse texto, pensa um pouco, lembrando da obra de Jesus, você pira, meu irmão. Você fala, meu Deus do céu, não estou nem próximo do perto olha, está longe esse negócio. É isso ou não é? Porque eu vou... Não. E Jesus ainda foi assim, né, bem generoso, né? Vocês vão fazer as obras que eu faço e obras maiores ainda. Fala, nossa Deus. Pensa um negócio desse. Obras maiores. Então esse é um dos textos, irmãos, que se nós não entendermos o que o Senhor Jesus está dizendo aí, a gente vai ficar meio assim, rapaz. Sabe que, para entender esse texto, você precisa entender como Jesus andava aqui na terra. Imagine Jesus homem como você, olha para os dois lados aí, como essa pessoa que está aí do seu lado, certo? Andando na terra. Um homem andando aqui na terra, mas que fazia aquilo que você conhece na Bíblia. Andando aqui na terra,
fazendo. Mas ele era filho de Deus, pastor. O senhor nunca leu que ele era filho de Deus? Pergunta para o irmão perto de você, você é o quê? O que é que você é? A Bíblia diz lá em João que Deus deu poder de serem feitos filhos de Deus todos aqueles que creem no nome de Jesus. Você crê no nome de Jesus? Você é filho de Deus, então. E aí, como é que fica? E a desculpa agora? Mas é que... Deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos entender que Jesus andava aqui na terra, mas ele estava baseado, ou a fonte de tudo que ele fazia era o Pai. Era o poder de Deus que fluía através da vida dele. Quem está entendendo isso aqui? Se você entender isso, você vai ver que não é impossível, nem tão pouco difícil de realizar isso que ele está falando aí. Vai fazer a obra que eu faço e a obra maior ainda vai fazer. Eu creio que essas obras maiores vão fazer, porque ele estava falando com a sua igreja. Ele era um só e fez isso. Imagina só esse povo que está aqui dentro, ó, fazendo a obra de Jesus. Cada um aqui fazendo a obra de Jesus. Muito maiores obras nós vamos poder realizar. Quem entende isso? Agora, irmãos, esses textos que nós estamos vendo aqui vão simplesmente esclarecer. Nós estamos fazendo aqui, irmãos, uma interpretação da palavra, uma interpretação revelando a palavra para você, para que você possa colocar em prática aquelas coisas que o Senhor Jesus espera que cada um de nós façamos. Olha isso aqui, João 11. Você está em João, né? Volta um pouquinho aí, os capítulos aí, João 11. Eu peguei um texto, irmãos, vamos logo diga assim, vamos logo no mais difícil. Fala, vamos logo no difícil, né? Porque quem faz o difícil, o fácil fica fácil. Vamos ler aqui então, quando Jesus ressuscita o amigo dele, Lázaro, que já estava, né, acabadão dentro um lugar lá que dá 45 graus de dia e abaixo de 0 à noite. Nossa, aquele corpo depois de 3 dias devia estar um espetáculo, né? Então vamos ver aqui que é que Jesus fez para ressuscitar Lázaro? O que foi que ele fez? Pergunte para uma pessoa, o que é que Jesus fez para ressuscitar Lázaro? Ah, mas ele era Jesus, irmão. Ele era Jesus. Não, irmãos. Ele fazia algumas coisas. Vamos ver isso aqui? Então vamos lá. Verso 32 em diante. Aqui Lázaro já tinha morrido, já estava enterrado, Jesus chegou lá, tal. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Para um pouquinho aqui. O que você acha que é esse agitou-se no espírito aqui, irmão? Quantos mortos haviam no tempo de Jesus, irmão? Diga, muitos. Ele ressuscitou todos? Então fale para uma pessoa perto de você, antes de ressuscitar um morto, fique comovido no espírito. O que foi isso? O Espírito Santo moveu ele por dentro, no seu espírito, para que ele fosse fazer o que ele fez. Só para começar, amém, irmãos? Para você não ter decepções por aí, vai fazer o que Deus não manda nessa área, fica complicado. Ok? Verso 34. Perguntou, onde o sepultastes? Eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava, mas alguns objetaram. Não podia ele que abriu os
Nossa, tem gente... Não, tem gente desse tipo em todo canto, né? Tem ou não tem? Sabe o que eles disseram? Vou dar uma traduzidinha aqui para você. Ele está chorando porque ele não chegou a tempo para curar o amigo dele. Mas são, né? Fale para quem está perto de você aí, ó. Você viu que essa turma está em todo canto? Desde o tempo de Jesus? E estão lá, né? Parece... Não, deixa para lá, vai. Só vendo o que vai acontecer. Quem já passou num pasto onde tem aqueles urubus, um em cada mourão, assim? Quem já viu isso aqui? Está lá o urubuzão lá, né? Parece, né? Que eles estão em todos os lugares só observando. Com a linguinha super afiada. Para falar de todo mundo, de qualquer ação, de qualquer... Mas é legal quando o Espírito... Fala para uma pessoa perto de você, quando o Espírito Santo de Deus te usa com poder, é ótimo. Tapa a boca dessas criaturas. Não é bom demais? Mas alguns objetaram. Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morreste? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, ou ele teve aquele negócio no espírito de novo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já está de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se crerdes, verás a glória de Deus? Fala para alguém aí, vai, fala isso aí, vai. Se você crer, você vai ver a glória de Deus aí, irmão. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eu sei que tem um monte de gente aqui esperando ressuscitar o morto. Pode não ser um morto literal, mas algo que você está esperando que é um super milagre para a sua vida. E o Senhor está dizendo para você aqui agora, se você crer, você vai ver a minha glória. Nessa questão aí. Tiraram então a pedra e Jesus... Agora, vamos lá, vamos prestar atenção. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Que coisa maravilhosa. Aí você fala, nossa Deus, eu jamais conseguiria fazer isso que Jesus fez. Leia o texto, irmão. Quem fez foi o Pai. Jesus orou. E ele nem orou naquela hora que ele estava na frente do povo. Ele disse, eu vou fazer essa oração aqui, Senhor, para eles ouvirem, porque eu sei que o Senhor já me ouviu. Então ele orou. Aliás, o Senhor sempre me ouve. Irmãos, essa questão é importantíssima nós sabermos se nós vamos fazer a obra do Senhor. Se nós vamos fazer aquilo, nós como crendo em Jesus, vamos fazer as obras que Ele fazia e obras maiores ainda vamos fazer. Nós precisamos entender isso. Se Jesus deixava na mão do Pai essas coisas, por que nós não vamos deixar? Se Jesus orava e clamava a Deus a respeito desses assuntos, por que é que nós não vamos fazer? Se nós entendermos que a fonte de Jesus era o Pai, nós também vamos conseguir fazer, irmãos. Nós também vamos nos mover conforme Jesus se moveu.
Quem está entendendo isso aqui? Se nós não andarmos segundo as Escrituras, irmãos, nós não vamos ver o cumprimento das Escrituras na nossa vida. Se nós não estivermos focados naquilo que o Senhor quer nos mostrar. Ele disse aqui, Pai, graças te dou porque me ouviste. Porque me ouviste. Diga assim, Deus ouvia Jesus. Amém? Olha que interessante. Jesus, ele pedia, ou orava ao Pai, que sempre o ouvia. Dá a impressão, só ouvir não é o suficiente, né, irmão? Quem entende isso? Quem entende que não está escrito aí só ouvia? Ali está dizendo, Deus ouvia e fazia aquilo que ele estava pedindo, com o seu poder. Era assim que a coisa acontecia na vida de Jesus. Agora, se nós tomarmos as mesmas lições do Senhor Jesus, se nós andarmos segundo Ele está nos ensinando, a nossa suficiência vai vir do Senhor, e ponto final. A questão é com Ele. Nós oramos, Ele nos ouve, e as coisas acontecem aqui nessa terra. Nós vamos orar, e Deus vai responder. Diga assim, Deus vai sempre me responder. Diga, sempre. Olha que coisa maravilhosa. Jesus disse que fazia a vontade do Pai, é lógico. Se você quer a resposta de Deus, faça a vontade do Pai. Se você quer que Deus esteja atuando na sua vida, faça conforme Jesus fazia, simples desse jeito. Se nós vermos a sequência desse versículo aí, João 14, 12, irmãos, que é o versículo 13 e 14, nós vamos ver exatamente isso que Jesus está ensinando lá. Olha lá, João 14 de novo lá, que nós lemos agora há pouco. João 14, 12 foi o quê? Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Irmãos, nós temos que crer nas palavras do Senhor Jesus. É Ele que está dizendo isso aqui. Não é pastor Delfim, nem qualquer outra criatura aqui dessa terra. Quem está dizendo isso aqui é o próprio Senhor Jesus. Ele está falando, ó, vocês vão fazer as obras que eu faço, porque vocês vão se deparar com essas situações, vão pedir para mim e eu vou fazer. É isso que Jesus está dizendo. Vocês vão pedir e eu vou fazer. Você vê que está tudo dentro de um contexto, não está fora de contexto. Nós orando, clamando e pedindo a Deus. Então, irmãos, é tempo de nós estarmos agindo conforme essas Escrituras. Irmãos, aqui diz o seguinte, que se Deus era a fonte de Jesus, o Senhor Jesus está dizendo assim, eu sou a fonte de vocês, pode ficar tranquilo. O Pai vai fazer porque está no meu nome. Você está chegando no meu nome. Então, da mesma maneira que Deus foi a fonte de Jesus para realizar todas aquelas coisas, Deus é a sua fonte também. Diga assim, Deus é a fonte do poder na minha vida. Na minha vida. Aleluia! Irmãos, se nós entendermos que Deus está engajado na obra que Ele espera que nós façamos, porque não faria o menor sentido Deus nos enviar para obras na qual Ele não estaria engajado. Não faz sentido isso. Mas quando o Senhor nos manda realizar uma obra, Ele está dizendo, ei, eu estou junto com você. Nós estamos engajados na mesma coisa, só que a sua missão é uma, a sua função é uma e a minha função é outra. E quando nós unimos as nossas funções, tudo vai ser realizado. Marcos 16, um texto super conhecidão aí, né? Para quem gosta de evangelismo, mas isso aqui não está falando só de evangelismo. Isso aqui
está falando da obra como um todo. Marcos 16, verso 15. E disse, 15 em diante, nós vamos ler até o 18. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Olha o que ele diz aí, ó. Estes sinais seguirão, hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, a obra de Jesus. Uma das obras que Jesus fez aqui nessa terra. Farão as obras que eu faço, e obras maiores ainda farão. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Deixa eu falar sobre essas serpentes e essas coisas mortíferas. Irmãos, aqui é perigo de vida. Jesus só foi para a cruz quando ele entregou a vida dele, irmão. Fale para quem está perto de você aí. Você está protegido para fazer essa obra. Existe uma proteção sobrenatural que só vai acabar no dia que Deus falar: acabou, vem. Acabou. Mas enquanto você estiver fazendo a obra do Senhor, dentro dos propósitos dele, você vai estar igual Jesus. O povo tentava prender Jesus, o povo tentava matar Jesus, o povo tentava fazer um monte de coisa lá. Não conseguia. Só no dia que ele entregou, ele falou: agora eu vou para a cruz. Aí a coisa acabou. Aí foi por escolha própria dele. Agora olha que interessante. 15. Pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Irmãos, tudo obra do Senhor Jesus aqui, ok? Então o que significa isso? Quando nós estamos engajados numa obra, significa que eu devo fazer uma parte, crendo que Deus vai fazer a parte dele. E fale para uma pessoa perto de você, e Deus também está crendo que você vai fazer a sua. Deus está crendo que você vai fazer a sua, e você deve crer que Deus vai fazer a dele. E quando vocês se unem, a obra, todas essas coisas acontecem. Dá uma olhada no que diz aqui. Aqui diz: ide por todo mundo e pregai, ensinai a palavra, pregai o evangelho a toda criatura. Ensinai, pregai a salvação em Cristo, ensinem a palavra, façam discípulos. Enquanto eu estou fazendo isso, o que Deus está dizendo? Eu estou te acompanhando com sinais e com poder. Poder sobrenatural sobre a sua vida. Essa é a parte de Deus. A nossa parte é ir pregar. É ir impor as mãos sobre os enfermos. Essa é a nossa parte. Quem está entendendo isso aqui? Então nós precisamos ir adiante, irmãos. Não podemos ficar parados achando que não vai dar certo fazer certas coisas, porque como é que eu vou conseguir isso? Tem gente que está parado no tempo, irmão. Não está fazendo muitas coisas para o Senhor. Por quê? Por que você não está fazendo? Ah, não, pastor, é que eu orei por uma pessoa e ela não foi curada. Você nunca iria curá-la. Você jamais conseguiria curar essa pessoa, porque a sua parte era pregar e impor as mãos. Quando nós cremos que o poder vem da parte de Deus, a coisa acontece. Como Jesus ressuscitou aquele morto, ele disse: Senhor, eu sei que o Senhor me ouve. Lázaro, vem para fora. Se Jesus não cresce nisso, irmão, Lázaro vem para fora, ia dar para ouvir os grilos, né? Crique, 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 e não ia sair ninguém de lá dentro. Mas pelo fato de Jesus saber exatamente quem Deus é, e quem Deus estava, o que Deus estava fazendo através da vida dele, então as coisas começavam a acontecer na sua vida. Então, irmãos, não fique parado. Creia que Deus vai fazer a parte dele nesse negócio. Diga assim: Deus é meu cooperador, assim como eu sou cooperador de Deus. Um coopera com o outro, cada um na sua área, cada um com os seus talentos. Ok?
Deus vem com poder para realizar sinais e milagres e curas, enquanto você entra com a sua parte indo pregar essa palavra. Aleluia! Irmãos, quando Jesus foi para o Pai, como nós lemos lá naquele texto, quando ele foi, ele passou para nós a incumbência de fazer as mesmas coisas que ele fazia. Só que olha que interessante, aquele que cooperava com ele, diga para o irmão perto de você, agora está cooperando com você. Sabe aquele que cooperava com Jesus? Deus, com seu poder, para que tudo aquilo acontecesse, tudo que você vê na vida de Jesus acontecendo, agora é o seu cooperador. Diga mais para outra pessoa aí, agora ele é o seu cooperador. Ele é o seu cooperador. Deus é o seu cooperador agora. Era de Jesus, agora é seu. Por quê? Por que ele é meu cooperador? Fale para uma pessoa perto de você, porque Jesus está sentado lá à destra de Deus. Acabou o assunto, agora é com a gente. Vocês estão entendendo isso? Deus está cooperando com você nessa obra. Agora, quando que você vai ver essa cooperação em ação, irmão? Quando nós fizermos a nossa parte. Pregar o Evangelho. Ensinar essa palavra. E aí você vai começar a ver o poder de Deus agindo. Amém? Quem está entendendo isso aqui? Aqui em Marcos 16... verso 19, diz assim, continuação aí do texto. Diz assim, Marcos 16, verso 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Ok? Ele dá aquela ordem para os seus discípulos, tal, e falou com eles, vocês têm que ir pregar, sinais vão acompanhar vocês, a parte de vocês é pregar e tudo mais, e aí as coisas vão acontecer. Diz que ele terminou e foi recebido ao céu e se assentou à destra de Deus. Diga comigo assim, Jesus está sentado à destra de Deus. E diga assim, eu estou aqui na terra. Aquelas pessoas naquele momento que Jesus subiu, que estavam aqui na terra, entenderam perfeitamente o que ele falou. A ponto de o próximo versículo dizer o seguinte, o 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Olha aqui, para um pouquinho. Será que aquelas pessoas fizeram a parte deles? Diz que eles foram e pregaram em toda parte. Nós também temos que ir e pregar em toda parte. Agora olha o que diz aí o texto. Leia aí o restante. Cooperando com eles o Senhor. O que ele fazia, irmão? Leia aí. Realizava o quê? Operava sinais. Ou estava acontecendo milagre, estava acontecendo poder, irmão. As coisas estavam acontecendo. Porque eles estavam fazendo a parte deles. E Deus começou a realizar a parte dele nesse negócio. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Diga assim, Deus é o meu cooperador nessa obra. E confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eles estavam pregando, ensinando a palavra. E havia uma confirmação de tudo aquilo que eles falavam. Jesus cura, está vendo aqui? Havia uma confirmação, curava. Jesus ressuscita mortos. Havia uma confirmação, ressuscitavam mortos. Jesus expulsava demônios, libertava as pessoas. Havia essas coisas. Irmãos, não adianta nós acharmos que as coisas vão acontecer se nós não fizermos a nossa parte. As coisas não vão acontecer, mas quando nós começamos a fazer a nossa parte, quando nós começamos, Deus começa a operar e você começa a ver as coisas acontecerem. Quem está entendendo isso aqui, irmão? Será que nós, nessa noite aqui, podemos assumir para nós a nossa parte da responsabilidade
em todo esse contexto? Será que cada um de nós pode dizer assim, eu vou fazer a minha parte. E eu quero ver Deus fazer a dele. E vai ver. Porque Deus só está esperando a nossa parte. Aqueles homens, Jesus tinha acabado de dar as instruções, ide por todo mundo, pregar o evangelho, vai acontecer sinais lá, pode ir. E eles dizem que foram. E no que eles foram, começaram a pregar a palavra, diz que Deus começou a confirmar tudo a palavra que saía da boca deles. A palavra que saía da boca deles era confirmada por Deus, confirmada por Deus. Aí você chegava para uma pessoa que estava com câncer e recebe a cura em nome de Jesus. E aquela pessoa era curada. Confirmação o poder de Deus confirmando meras palavras, tornando palavras coisas palpáveis aqui nessa terra. Sabe, meus irmãos, nós não devemos temer fazer a nossa parte. Porque com certeza Deus vai olhar o seu coração, vai ver o quanto você está crendo e as coisas vão acontecer imediatamente.